Olá, tudo bem? Você vai ver agora no Lance Total, no Fla, Joel Santana muda o tom e faz um desabafo antes da decisão com o Vasco. E já Cristóvão Borges reage com bom humor às provocações de Wagner Love. E mais, em crise, Palmeiras foge para Atibaia. Acabou a graça. Às vésperas do clássico com o Vasco, o técnico Joel Santana, conhecido pelo seu bom humor, apareceu com um semblante fechado nesta sexta-feira e respondeu às perguntas dos jornalistas de forma ríspida. Meu trabalho é meu trabalho é de 30 anos. Meu trabalho é um trabalho consagrado. Eu não tenho que ficar dando explicação sobre o meu trabalho. Porra, eu estou há 30 anos ouvindo a mesma história. A mesma história de colocação, a mesma história se perder esse jogo vai perder o emprego, a mesma... Poxa, isso é 30 anos, cara. Tem uma hora que enche o copo, né? Já pensando no que pode acontecer se o Flamengo for eliminado, o rei do Rio, dono de 8 títulos estaduais, fez questão de relembrar o ano de 2010 para mostrar como o futebol é ingrato. O Campeonato Carioca é um campeonato, além de ser muito difícil, ele traz sérias consequências. Em 2010 eu entrei no meio do campeonato no Botafogo. Nós ganhamos o campeonato lá no Botafogo e os 3 técnicos do outro time saíram. E agora? E agora? Essa é uma pergunta para o editor do Jornal Mais, Rodrigo Mandarini. Olha, eu acho que o Joel não estava muito puro nessa entrevista, não. O papai mostrou um mau humor que não é característica dele. Em relação a essa pergunta, eu acho que um treinador que é eliminado da primeira fase da Libertadores, com o elenco que o Flamengo tem, já merecia ser mandado embora. Agora, se não levar o Carioca, aí, Joel, não é? A boa ideia é você ser mandado embora, infelizmente. Gosto de você, é uma pessoa legal, mas tá muito ranzinza, tá mal-humorado e não tá apresentando resultados. Então, se em 2010 os 3 treinadores foram mandados embora, eu não sei se os outros 2 treinadores que perderem o Carioca merecem ser mandados embora. Agora você, Joel, merece procurar teu boné e voltar para a Bahia. Tá certo, Mandarini. Um dia após a polêmica criada por Wagner Love, o técnico Cristóvão Borges respondeu às provocações feitas pelo atacante rubro-negro. Usando de bom humor e ironia, o treinador cruzmaltino se esquivou das cutucadas do artilheiro do amor, destacando a importância do clássico dos milhões. Wagner Love não gostou mais do que eu. Eu adorei, assim, poder estar contando com todos os jogadores. Então, gostei muito mais do que ele. Fiquei irrelevante porque o clássico por si só, ele é tão maior já do que tudo isso, é tão representativo e nesse momento ou em qualquer momento que se encontram, existe uma motivação muito grande, todo mundo quer participar e daí essas coisas aí fica menor. Em meio ao clima de decisão, o Vasco anunciou a contratação do atacante Pipico, que jogou o estadual pelo Macaé. Rodrigo Ciantar, por que apostar no Pipico? A gente viu que depois do anúncio, ali nos comentários no Lancenet, pelo Facebook, pelo Twitter, meio que dividiu opiniões. Alguns preferem dar um tempo, esperar ver o que acontece, outros já falando, não, pô, ó o Vasco indo pro buraco, enfim. Eu acho que a gente chegou a uma conclusão aqui conversando que talvez o Pipico, o nome, né, é diferente, então talvez torne um pouco a contratação um pouco pejorativa, talvez, não sei. Mas conversando aqui com o pessoal do Núcleo, o Alexandre Araújo, que faz a cobertura do Vasco aqui, acompanhou alguns jogos dele pelo Macaé, no ano passado também pelo Bangu, que ele costuma assistir jogos pequenos, e falou que ele costuma ir bem, principalmente contra os grandes. Então vamos esperar, de repente, pelo Vasco, uma primeira oportunidade num clube grande, aos 27 anos, é uma grande incógnita, mas de repente consegue repetir as boas atuações e calar a boca de todo mundo. Tá certo, Rodrigo. Agora, ele devia mudar esse nome, né? Pipico. Vamos combinar. Bom, além da partida decisiva contra o Flamengo pela Taça Rio, o Vasco começa a se preparar para o duelo com o Lanús pela Taça Libertadores. Mesmo respirando aliviado por não enfrentar nenhuma equipe brasileira nas oitavas de final da competição, o cruzmaltino sabe que o duelo contra o rival argentino não será fácil. Não tem moleza. Acho que qualquer chave, qualquer adversário realmente é complicadíssimo. Eu também prefiro não pegar equipes brasileiras, acho que prefiro pegar equipes de outros países. Mas Libertadores, quem quer ganhar não pode escolher adversário, tem que estar preparado para tudo. O jogo da Libertadores realmente é complicado, o Lanús é uma bela equipe, mas vamos procurar aí pensar no Flamengo para depois em si pensar na Libertadores, para que possamos aí
dar um passo aí para as quartas finais. Para falar da situação do Vasco e dos demais brasileiros na Libertadores, eu vou chamar aqui o editor executivo de mídias do Lance, Eduardo Tironi. E aí, Tironi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Santos, Corinthians, Vasco, Fluminense, Internacional. Quem, na sua opinião, se deu mal e quem se deu bem depois, agora, né, daqui para frente? Bom, não sei se exatamente se deu mal, mas quem pegou o confronto mais complicado é justamente o Fluminense e o Internacional, que vão se enfrentar e ainda pega uma sequência, uma chave que teoricamente pode ser bem complicada. Se o Boca passar, pode enfrentar o vencedor desse jogo. Então acho que é o jogo mais complicado por várias razões. São dois times bons, são dois times brasileiros, são clássicos nacionais, são jogos normalmente mais complicados. Então acho que são os times que estão numa situação mais difícil. Porém, tem o outro lado. Quem sair desse confronto sai bastante fortalecido, porque matou um gigante. Acho que isso deve ser contado também. Por outro lado, quem eu acho que se deu bem, o Corinthians tem um adversário razoavelmente que não difícil, que é o Emelec, que se classificou de maneira heróica, eliminando o Flamengo. E aí virou um pouco um time que pode surpreender. Mas não é um time forte e não tem altitude a seu favor. Embora seja equatoriano, não joga na altitude. E o Santos, eu acho que tem uma tarefa bastante tranquila, embora vá enfrentar a altitude em La Paz, enfrentando o Bolívar, vai encontrar altitude ali. O Bolívar também não é um time fácil, e na altitude... Na altitude é um time difícil, fora da altitude não é um time difícil de se bater, eu acho que o Santos até passa. O problema para o Santos é que ele vai estrear na Libertadores já na próxima quarta-feira. Sendo que no domingo anterior agora ele tem um confronto eliminatório pelo Paulista e depois, no meio dos dois jogos da Libertadores, vai ter outro confronto eliminatório, provavelmente uma semifinal contra o São Paulo pelo Paulistão. Então vão ser algum excesso de jogo que pode atrapalhar o Santos, inclusive com uma viagem para a Bolívia. Mas o Santos pode priorizar. O Santos pode priorizar uma competição, a competição que interessa, que é a Libertadores, e como adversário não é difícil. Agora, dos brasileiros, assim, o Vasco, como é que você vê o Vasco na Libertadores? O Cristóvão Borges estava falando sobre o time. O adversário do Vasco, que é o Lanús, ele causou uma impressão muito ruim na última rodada da fase de classificação, quando ele perdeu para o Flamengo de uma maneira, mas jogando de maneira desinteressada. O Ronaldinho Gaúcho fez o que quis em campo, não teve marcação. É um time que já estava classificado. Não é uma moleza tão mole quanto pareceu com aquela vitória do Flamengo. É um time argentino. O time argentino normalmente, quando joga em casa, toca muito a bola, cozinha o jogo. Então é difícil não é um adversário dos mais fáceis. Entre os estrangeiros é um adversário bastante complicado para um brasileiro. Mas eu acho que o Vasco, com o time encaixado, tem condição de passar, embora também vai fazer o segundo jogo fora de casa. Então é bom que ele faça o resultado no primeiro jogo. E argentino jogando fora de casa é mestre em saber cozinhar o jogo, saber passar o tempo, saber tocar a bola, saber parar o jogo. Então é uma coisa complicada que o Vasco vai ter que fazer esse resultado no jogo de ida. Dos brasileiros, qual, na sua opinião, mais forte candidato aí ao título da Libertadores esse ano? Santos? Como time, como talento, é o Santos. Se você pegar um dia que está jogando bem Ganso, Neymar e Arouca, é um time que é difícil alguém bater um time como esse. É um time forte, é um time muito bem armado para o Muricy, tem uma segurança defensiva que o Muricy conseguiu dar a esse time. Como talento, não tenho dúvida que é o Santos. Mas pelo que está jogando e pela eficiência que vem mostrando, eu acho que o Corinthians é um candidato muito, muito, muito forte. É um time que está jogando junto há mais de um ano, foi campeão brasileiro, a base está mantida, o time está muito fechado. O time está exercendo uma marcação por pressão que é muito interessante, que nenhum outro time brasileiro consegue fazer igual. Enfim, está um time muito bem encaixado. Ganhou aí do Táchira de 6-0, o Táchira é um time fraco, sem dúvida nenhuma. Mas o time está mostrando evolução e parece muito, muito focado. Pesa contra o Corinthians o quê? Exatamente o peso de não ter uma Libertadores. E essa pressão no mata-mata é muito relevante. Obrigada, Tironi. Depois de avançar para a próxima fase da Libertadores, o grande sonho de conquista do torcedor corintiano, o Timão agora só quer saber da partida contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão. O Tite hoje conversou com a gente antes do treino e ele falou que é um jogo só, são 90 minutos para decidir um futuro. Então, são 90 minutos que se você deixar de correr atrás de uma bola, deixar de fazer uma marcação, achar que, não, nessa bola aqui não vai ter problema, e a gente
achar que vai ter alguma coisa muito fácil, viver achando as coisas, a gente pode ser surpreendido. O zagueiro Chicão deve ser poupado do jogo. Ele deixou o campo após a goleada sobre o Táchira com um incômodo na coxa. Marquinhos deve substituí-lo. Para fugir da crise que bate a porta da Academia de Futebol, o Palmeiras embarcou nesta sexta-feira para Atibaia, local onde Verdão ficará concentrado até domingo, dia do duelo decisivo no Paulistão contra o Guarani. Se o time ganhar, melhora o clima todo por lá, né? Mas se perder, o Alviverde mergulhará de vez na crise. Mas tem jogador que nega que isso possa acontecer. Primeiro que não está em crise, não está em crise, e outra e não vai ter crise também. A gente está com um grupo unido, diferente, né, do que acontecer. A gente está com um grupo unido, forte, né, e esses últimos jogos a gente vai apagar, né, que não foi aquilo que a gente veio demonstrando desde o começo do ano. Como eu falei, foi uma semana boa, uma semana bem trabalhada, para que domingo a gente possa fazer um bom jogo e errar o menos possível. Henrique, não adianta falar muito não. Situação no Verdão, como sempre, é de crise, né? Na véspera da partida contra o Bragantino, o Emerson Leão priorizou o treinamento de jogadas aéreas ofensivas às bolas paradas. O treinador separou os titulares, com exceção dos laterais, e levou para outro campo, onde foram ensaiadas cobranças de faltas e escanteios. Leão afirmou que o time vai jogar para frente de maneira ofensiva para poder vencer a partida de sábado. Eu acho o seguinte, o Bragantino sempre consegue chegar e conseguiu chegar. O São Paulo sempre consegue chegar à final, mas para isso tem que eliminar quem conseguiu chegar como o Bragantino. Todo mundo aposta num supercampeonato da semifinal para frente. Eu prefiro apostar primeiro em jogar e ganhar. Supostamente, coisa que não acontece sempre, é você ter o favoritismo. Mas esse favoritismo, sem confirmação, não existe. E aí que vem a decepção. Você não está preparado para perder. Para você não estar preparado para perder, você tem que jogar para vencer. E nós vamos jogar da mesma maneira que nós jogamos. Agressivo, ofensivo. A surpresa no time tricolor nessa sexta-feira ficou por conta do ídolo Rogério Ceni. O goleiro, que continua em tratamento no Refis por causa de uma lesão no ombro, apareceu no centro de treinamento na parte da manhã e deu voltas correndo em torno do gramado. Jorginho não é mais técnico da Portuguesa. A diretoria da Luz anunciou através do site oficial do clube a demissão do treinador. Após conquistar o título de campeão da Série B do Brasileirão no ano passado, Jorginho não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Paulista desse ano. Fórmula 1, Nico Rosberg da Mercedes cravou o tempo mais rápido nos treinos livres desta sexta para o Grande Prêmio do Bahrein. O alemão, que venceu o GP da China no último domingo, superou as Red Bulls de Mark Webber e Sebastian Vettel, que vieram logo em seguida. Os brasileiros não tiveram boa participação. Felipe Massa, da Ferrari, ficou em 12º lugar, enquanto Bruno Senna ficou na 18ª colocação com sua Williams. Patrícia Amorim recusou o convite da CBF para chefiar a delegação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino nos Jogos Olímpicos de Londres. A presidenta do Flamengo agradeceu o convite, mas alegou que não pode se ausentar do Clube da Gávea durante 30 dias. Rafael Nadal segue firme no Masters 1000 de Monte Carlo. O espanhol despachou o suíço Stanislas Wawrinka, número 26 no ranking, por 2-0. Esta foi a 40ª vitória seguida de Nadal no torneio. Na briga pelo 8º título da competição, o número 2 do mundo agora vai encarar o francês Gilles Simon na semifinal. O San Siro vai ter gramado sintético na próxima temporada. A ideia do Inter e do Milan, detentores do estádio, é usar um piso natural reforçado, o mesmo do estádio de Wembley, na Inglaterra. O atual gramado do estádio italiano foi muito criticado pelo Barcelona após o confronto com o Milan pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. O Corinthians apresentou o time de MMA. A equipe é formada por 12 lutadores, incluindo o campeão do UFC, Anderson Silva, que realizou seu primeiro treino na nova academia do clube. Além de formar o time, a ideia do timão é realizar peneiras para descobrir novos talentos do esporte. Uau! As vitórias do Bayern sobre o Real Madrid e do Chelsea sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, sem dúvida nenhuma, agitaram a semana. Mas teve mais e você agora fica com um resumo dos principais fatos dos últimos dias. O Lance Total volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Beijo você.